Então, eu continuando essa saga dos DNAs aí, dos ácidos nucleicos, o que eu vou falar hoje mais é sobre transcrição, né? Então, basicamente, as aulas estão ficando, a gente falou do histórico, depois de replicação, transcrição, talvez eu fale também de tradução, acho que deve dar tempo hoje, certo? Eu estou indo nesse ritmo, não sei se vocês estão achando bom, mas eu estou achando que vale a pena falar, mostrar aqueles filmes. Eu acho que fica, vocês, de alguma maneira, vocês pegam isso um pouco mais melhor. Porque eu fico repetindo, mas acho que, enfim, eu estou fazendo isso de propósito. Se vocês acharem que não precisa, eu toco pau, né? Mas eu acho bom porque aí a gente visualizando, às vezes, um pouco o que a gente fala, e é repetido. Eu falo, depois mostra um videozinho com o que eu falei, né? Eu acho que isso sedimenta mais e aí dá tempo também da gente tentar falar um pouco mais sobre a aplicação de todos esses conhecimentos na prática médica, né? Na prática do dia a dia. Tá bom? Então eu vou manter de novo isso aqui. Então hoje basicamente eu vou falar sobre transcrição e tradução. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Agradecendo ao vivo, como sempre. Então, recapitulando aquela história do dogma da biologia molecular, da biologia, né, que o Sir Crick, né, agora me deu, Watson Crick, não, como é que é o nome dele, né? Francis Crick, né? Propôs lá em 1950 e pouco sobre a história que o DNA era capaz de passar informação para cada uma das proteínas, né? Então todo esse processo de produção das proteínas estava sempre codificado, armazenado dentro de todo o DNA de cada espécie. A espécie tinha a capacidade de fazer todas as proteínas necessárias para ela, né? Era uma coisa meio difícil de entender na época. Para nós hoje é relativamente fácil. Então ele propôs isso aqui e a gente, de alguma maneira, estamos trabalhando. Nós vimos bastante na primeira fase sobre a replicação do DNA e hoje vou falar um pouco mais sobre transcrição e tradução. Pode passar. Então, como eu já também mostrei na aula passada, a transcrição do DNA para o RNA é um pouco mais complexa que a replicação. A replicação a gente até tem usado bastante, como vocês viram, para o diagnóstico. A gente consegue fazer a replicação de uma maneira artificial em laboratório e usar essa replicação para usar para o diagnóstico no resultado daquela reação de PCR, né, de replicação da cópia do DNA. Aqui na transcrição, a aplicação da transcrição, por ser um processo mais complexo, é mais difícil você trabalhar com ela assim do ponto de vista de diagnóstico, de resultados, como a gente mostrou no PCR. Mas por outro lado, você usa bastante todos esses pontos de regulação e de atuação na transcrição para tratamento, por exemplo. Então você, por exemplo, você vai poder inibir a RNA polimerase de trabalhar, não vai produzir enzima, ou vai estimular com que ela produza em larga escala para produzir aquela enzima, dependendo do processo de patológico que você vai ter. Então você trabalha bastante nesse ponto também, menos como diagnóstico, mais na terapêutica, certo? Então, só para recapitular o que eu falei, quer dizer, a coisa é bem mais complexa nesse caso. A enzima que atua aqui é a RNA polimerase, é uma enzima complexa de 5 unidades, são 5 pedaços proteicos que se unem para formar uma complexão, uma proteinona complexa. Essa proteína vai se ligar na fita do DNA no local específico, ela não vai se ligar aqui, nem aqui, nem aqui, mas ela vai se ligar aqui, tá certo? Que é a região do promotor, certo? Ela tem sítios, ela reconhece sítios específicos de sequência de DNA para se ligar e sempre quando ela se liga o gene está sempre logo em seguida. Então ela se ligando aqui, ela vai fazer a leitura do gene e vai produzir a molécula de RNA. Mais ou menos como está mostrado aqui nesse esquema. Então alguém até já quer, vocês conhecem, sabe? Essa região do promotor é uma região rica em timina e adenina, por isso que muita gente chama de Tata Box, não é necessariamente TA. Hoje em dia a gente estuda isso, às vezes você não consegue nem achar a região do promotor normal em gene quando está trabalhando de fato, mas ficou clássica que seria a tal da Tata Box.
que é uma região que se encontra entre 35 e 10 nucleotídeos para cada componente do gene e que é rica em A e T, por isso que é tatavolta. A região do operador é a região onde muitas vezes uma enzima se liga e que vai produzir ou permitir ou não a transcrição. A gente vai ver isso ali na frente. Vou ter um slide especial só para mostrar sobre essa parte de regulação gênica na região do operador. E, não sei se você já sabe isso, mas todo gene, pelo menos os genes de organismo superior, começam com uma metionina. Toda proteína que tem dentro do nosso organismo, ela sempre começa com metionina, ou seja, sempre você começa o gene com A ou G. Então você sabe que o gene começa aqui, porque tem um A ou G, uma região de 30 ou 20 aminoácidos e uma região rica em ATT e AIT. Então você fala que aqui nós temos então uma região reguladora de um gene. E sempre há o gene. Toda proteína, quando a gente está procurando, fazendo genômica, a gente procura, acha o gene, faz o sequenciamento do gene, para você achar onde tem o início do gene, você sempre vai atrás do AUG. Sempre é AUG. Toda proteína começa com metionina em organismo superior, no raio para bactéria. Bom? E também tem a origem de terminação. Então, olha, você vê como uma coisa complexa. A enzima vem aqui, se liga no promotor, ela começa a fazer a leitura do gene, produz o RNA mensageiro, e lá na frente, no final do gene, depois que ela lê tudo, chega aqui, tem uma região rica em CG, mais a cauda poli-A, que é o sinal para a polimerase se ligar e terminar a produção do RNA mensageiro, certo? É todo um processo sofisticado que ocorre o tempo todo na nossa célula. Próxima, para repetir, tem um outro esquema aqui mostrando, então, ó, ela se liga no DNA dupla fita, ela lê uma fita apenas do DNA, certo? A RNA polimerase, e ela começa a produzir o RNA mensageiro, que no caso aqui vai ser essa fita azul clara. Aqui é a fita que ela abriu, aqui é a fita que ela está lendo. Ela lê essa fita, vai formar um gene. Se ela lê a outra fita, ela vai formar uma proteína completamente diferente, porque a fase de leitura vai ser oposta. Lembra que uma fita é assim e a outra é assado, né? Então a sequência é completamente diferente de lá para cá, ou daqui para lá, certo? Tem uma brincadeira, até que eu não tenho quadro negro, senão eu escrevia para vocês, que depois eu até posso pensar em aula que vem, quem sabe se der tempo eu falo de vocês. Muito bom. Então aqui ela vai andando nesse sentido e vai formando a fita de RNA até chegar na região de terminação, que está marcada aqui em vermelho. Seria em A, ela se solta e o RNA mensageiro fica aqui transcrito, produzido. Pode passar, obrigado. De novo, uma repetição mais estruturada, tá certo? Aqui mostrando um pouco mais dos componentes. Você pode passar essa? É uma fita só, o RNA é uma fita só. Então tem 3 tipos básicos de RNA que são produzidos, né, transcritos. O primeiro, então tudo a partir do RNA mensageiro. O primeiro é o RNA mensageiro, que a gente viu aqui, que é processado dessa maneira que a gente colocou, e que ele, uma vez transcrito, ele sai do núcleo e ele vai receber os ribossomos, que nada mais é do que RNA também, e vai produzir a proteína propriamente dita. É aquele slide anterior que eu mostrei para vocês pequenininho aqui. Então, o outro tipo de RNA é o RNA transportador, que é o RNA que é uma sequência de RNA produzida também da mesma maneira a partir do DNA, mas é um RNA específico, e que a incumbência dele é levar o aminoácido específico para formar a proteína. Vocês já sabem isso, né? Estou só recapitulando. E o terceiro tipo de RNA é o RNA ribossomal, que é a que vai formar o ribossomo, certo? O ribossomo é exatamente essas bolinhas que tem aqui, né? Que você pensa que é bolinha, mas você fala, mas é bolinha, não é uma proteína, é isso? Por que você chama isso de RNA ribossomal? Se ele tem uma função meio proteica, um negócio complexo. Na verdade, é um complexo mesmo, é um RNA. Isso aqui é a estrutura. Hoje você tem uma série de softwares, né? Que a partir da sequência que você tem da proteína ou do RNA, você faz uma modelagem, né?
estrutural do que seria a proteína. Então isso aqui é ele fez o próprio software redesenha ela como se fosse no espaço. Ela até gira. Você lembra da aula passada que tinha uma molécula de DNA girando, né? O software faz ela ficar girando, olhando, você olhar o lado de lá, o lado de cá, quer dizer, essa aqui não está girando, mas ela poderia. Mas o que acontece é que isso aqui é um complexo da fita de RNA, que é essa aqui em amarela, com algumas proteínas. Se você clicar o próximo, tem aqui pequenininho, a formação do ribossomo, é isso aqui, nada mais é do que o RNA associado com uma série de proteínas. Vamos dar um zoom nisso aqui, ó. Passa a próxima, hein? Aí, ele. Então aqui você tem o ribossomo, a sequência da fita lida pelo DNA, ela faz uns renovelamentos dela própria, tem a sequência aqui dentro do RNA ribossomal, associada a 34 proteínas ribossomais. 34, certo? Vai formar essa parte do ribossomo. E esta outra parte, quer dizer, o ribossomo tem duas partes, né? Vocês estão vendo, é 50S e 30S, isso de organismo superior. Isso aqui eu estou falando só para falar, não, isso não é importante para você, não precisa ficar decorando essas coisas, só para você ter curiosidade, com curiosidade. De novo, a sequência do RNA está aqui, para formar o 30S, e associada aqui agora a 21 proteínas. Então nós temos 34 por 21 a 55, mais duas fitas de RNA, dá essa coisa aqui, ó. E essa coisa aqui é extremamente complexa e tem uma função, que vocês já sabem que é, né? Que é a função de coordenar a ligação dos aminoácidos para formar a proteína. Então tudo é feito de ribossomo. Então a mensagem vai pelo a mensagem mesmo, o código, né? O código genético para formar aquela proteína A vai pelo mensageiro. Os ribossomais, os RNA ribossomal gruda, aí estamos falando de ribossomo, aí já é da tradução. Eles vão se ligar à fita de RNA mensageiro para fazer a leitura de 3 em 3 de um triplete para montar a proteína, tá certo? Eu vou mostrar tudo isso para vocês. Vamos lá, o que é o próximo? Já nem lembro mais. Pronto, é exatamente isso que eu estou falando. Então aqui o que está mostrando? Está mostrando aqui o RNA mensageiro, que foi uma cópia da sequência do DNA, tá certo? O ribossomo se liga e os transportadores, que também são RNA transportadores, vão chegando, trazendo o aminoácido lá na ponta. Então eles se ligam de 3 em 3, triplete, né? Cada triplete ela lê de 3 em 3, ela lê aqui, depois aqui, depois aqui. Então ele chega exatamente, ó, o U vai se ligar no AAA e ele traz o aminoácido 5. O UCG, né, o UCG é ribossômico, né? Dá o AGC, tem esse transportador específico que vai trazer um aminoácido específico. E dessa forma os aminoácidos vão se ligando e a proteína vai saindo lá fora. A partir do ponto que ele ligou o aminoácido, ele sai para carregar outro aminoácido. É o mais complexo um pouco sobre essa tradução do RNA para a proteína. Então aqui você tem, na verdade o que acontece é isso. Você tem aqui o RNA mensageiro, veja lá, o AUG é a primeira, como eu falei, o primeiro codon, né, que vai se ligar a um aminoácido específico que traz a metionina, então iniciando a formação da proteína. Assim que ele se liga, a segunda parte do ribossomo se liga e dessa forma ela monta o local específico de ligação dos transportadores. Dessa forma o ribossomo vai andando nessa direção, tá certo? Tem o AUG, é aqui se liga o segundo transportador, que está carregando no caso que é a valina, codificada por GUC, e o ribossomo vai andando. Então, à medida que ele anda, na verdade ele anda para trás aqui, né? Ele vai andando para cá, ele libera um novo codon. O terceiro transportador se liga, trazendo o aminoácido específico desta sequência. E nesse momento, o primeiro aqui, que era o da metionina, sai vazio, deixa a metionina aqui. Se liga com a valina e, no caso, com a fenilalanina. Dessa forma vai se formando a proteína aqui. Quer dizer, ele vai andando, vai trocando o transportador e a proteína vai saindo aqui dessa forma. Então esse é um sistema
que é constantemente, tem um filminho que eu vou mostrar para vocês, que é até bonitinho, ele vai entrando assim e saindo, como se fosse uma maquininha, né? E dessa forma, depois de feita a proteína, ele se desgruda, o RNA mensageiro é disperso, e o ribossomo fica lá esperando para a próxima síntese que vai ocorrer. Confuso, né? Mas vamos ver agora o que nós temos aqui. Ah, sim, esqueci disso aqui. Isso aqui é uma tabela que também foi deduzida pelo Watson Crick, que é o código genético, certo? Como é a tabela do código. Então, o que eles chegaram a ver também empiricamente, que a sequência de U e UC, isso no mensageiro, codifica para fenilalanina. Então nós temos aqui, quer dizer, são 23 aminoácidos, você lembra? 23? Já não lembro, 23 aminoácidos, que são sempre codificados por essas sequências aqui. Então, por exemplo, tem aminoácido codificado por 6 sequências diferentes, você vê a leucina, são essas 6 sequências sempre codificam para leucina. E tem alguns, tipo a metionina, que é só AUG, uma sequência só, a metionina, fenilalanina também tem em algum lugar aqui, que também tem um só. A gente acha aqui. Não. Desculpa, triptofano, está em verde, tá? Fenilalanina está aqui. Triptofano é UGG e metionina é AUG. Então, esses dois aminoácidos são codificados apenas por um triplete. E ao passo que leucina, alanina, acho que é alanina, são 6, tem arginina, glicina, tem serina, serina tem 4 aqui, 2 aqui, entendeu? Bom, enfim, também é só por curiosidade. E o mais interessante é que tem três sequências que são conhecidas como as sequências de stop, né? Sequência que eles chamam de stop codon, são os codões de terminação. Quer dizer, quando o ribossomo V chega no UAA, é o sinal para ele desgrudar, associado a umas outras estruturas terciárias que ficam com a molécula, é o sinal para ele desgrudar. Então, quando você está trabalhando com proteômica, isso que eu falei, por que tudo isso? Quando você está trabalhando, quando você trabalha com proteômica, tem uma proteína e você quer saber, por exemplo, você sabe que a insulina é importante, né? Todo mundo sabe que a insulina é importante. Então, como é que você vai fazer? Para você produzir insulina, é interessante você saber onde está o gene dela, certo? Aí você pega aquele gene, clona o gene, faz aquele gene ser expresso em larga escala, e dessa forma você pode produzir insulina em laboratório, certo? Que é o que hoje todo mundo faz, sabe? Com insulina. Isso acontece com o fator de coagulação, acontece com uma série de proteínas que são importantes para curar, ou tratar, ou fazer alguma melhoria no padrão de vida da pessoa. Então, o que as pessoas fazem de maneira geral é pegar a proteína insulina, vamos fazer, por exemplo, a insulina. Você pega a insulina, isola a insulina, sequencia todos os aminoácidos, certo? Então você tem lá a sequência de aminoácidos da insulina. Você faz, uma máquina que faz isso, certo? Você pega a sequência e analisa. Aí você vai pela sequência de aminoácidos, você vai falar assim, eu tenho aqui uma leucina, uma isoleucina, uma metionina. Então, a partir disso, você deduz qual é a sequência de DNA que codifica aquela insulina. A partir dessa sequência deduzida, você vai lá no banco genômico e isola o gene. Isolando o gene, você pega o gene, coloca numa bactéria e pede para aquela bactéria, a cada 30 minutos, ela tenha, né, faz a geração filha, né, tem uma segunda geração. Você rapidamente expande essa produção de insulina e aí você produz insulina recombinante, por exemplo. Isso é uma maneira simples de você produzir. Então, por isso que às vezes é importante você saber toda essa jogada aqui, todos esses códigos, entender como é que isso funciona, porque isso te dá uma ferramenta importante para você produzir coisas sintéticas. E hoje em dia a gente precisa muito disso, né? Ainda tem várias implicações, aí na outra aula estavam perguntando se você usar um gene bom, trocar um gene. Uma pessoa, você tem uma deficiência genética e ele não tem, então por que não pega o gene dele e põe em você, tá certo? Né? Isso até existe hoje, só que a gente fala de transgenia, né? Eu mesmo trabalho com os bichos aqui transgênicos, mas você fazer isso em humano ainda tem uma implicação ética muito grande, então você não pode fazer. Técnica a gente tem, o problema é que a gente não faz isso de fato, mas acho que vai chegar um dia aí na frente que a gente vai poder ter a condição de chegar a isso, certo?
Porque hoje você sabe, tanto, você lembra, acho que um dos primeiros slides que eu mostrei era que o gene para a proteína e da proteína para o gene. Hoje você faz isso de uma maneira muito fácil. Tecnicamente você consegue fazer, por conta do conhecimento de todos esses processos que, vamos dizer, depois de você trabalhar, eles não são tão complexos assim, eles são sempre os mesmos. Tanto é que vocês aprenderam isso, sei lá no colegial, lá para trás, e está aqui na faculdade falando a mesma coisa, certo? E a teoria é a mesma. Vocês aprenderam lá, vocês estão aprendendo aqui do mesmo jeito. Só que aqui talvez eu estou dando um pouquinho mais de aplicação para essas coisas, né? Mas é a mesma coisa, quer dizer, o mesmo, como a gente falou, o sujeito descreveu isso há 60 anos atrás, né? Estava até na USP ontem, foi sábado passado, teve até um evento para comemorar esses 60 anos da descrição, né? Ele descreveu a estrutura do DNA. E aí foi uma reação em cadeia, quase. O cara fez a estrutura e foi descrevendo todos esses procedimentos. Não sei qual é o próximo slide agora, ó, falando uma coisa, perdi. Ah, sim, pois é. Aqui é o seguinte, né? Na transcrição de organismo inferior, bactéria, é um pouco diferente do que acontece com um organismo superior. Aqui o microfone, acho que virou alguma coisa, gente. O que acontece em bactéria é o que a gente chama de policistomia, certo? Então aqui eu estou representando, para dizer que eu não tiro tudo de internet, esse desenho foi eu que fiz na minha mão, né? Que é tudo tortinho assim, eu gosto dele. Então é para dizer que não precisa ser tudo de internet, você pode fazer alguma coisa também. Eu só botei as letrinhas bonitinhas, mas o desenho é da minha mão mesmo. Então aqui está representando o gene bacteriano, tá certo? Então você tem aqui a região do promotor, a região do operador, origem de transcrição, seja lá o que for. E o que acontece em bactérias, que para economizar, porque a bactéria tem um genoma só, para não ficar, né, ela não tem muito espaço, é pequenininha, então talvez, por um processo de economia, ela coloca um gene do lado do outro e a polimerase vai lendo todo mundo em carreira, sabe? Lê 1, já lê 3, 4, 5, certo? Então a polimerase vem aqui, faz a leitura do gene 1, aí você está vendo, o gene 2 já tem a origem de transcrição aqui, vai embora e eu representei aqui o sinal de terminação. Pode ter 3, 4, 5, certo? Então ela lê o RNA mensageiro, o RNA mensageiro está descrito aqui embaixo, uma fita só, com a representação do gene 1 e a representação do gene 2. O ribossomo, RNA ribossomal, aquele lá que a gente viu com aquelas estruturas todas, se liga no RNA mensageiro, sintetiza a proteína A, sintetiza a proteína B, certo? Então isso é o que a gente chama de policistrônica, quer dizer, cada sistema desse aqui a gente chama de um cistron, são policistrônicos, certo? Isso aí é muito bacana porque a gente usa isso, por exemplo, em biologia molecular, é base de biologia molecular. Quando você está, isso que eu falei, você dá insulina, né? Você quer que a bactéria faça insulina para você, você faz o seguinte, você engenheira, né? Você pega o DNA da bactéria e coloca aqui dentro, aí você vê que aqui tem uma enzima de restrição X, um local que você pode abrir o DNA, né? Você quebra o DNA e depois você faz ele ligar de novo. Você faz tudo, com engenharia genética você faz tudo. Então você abre o DNA com 2 enzimas específicas. Se vocês quiserem, depois eu falo isso, coisa de clonagem na aula que vem. E aí você coloca o gene da insulina logo depois de um gene que é essencial para ela. A bactéria, sei lá, não vive sem um gene que vai digerir açúcar. Ela precisa, porque ela precisa de açúcar, digerir açúcar para ela viver. Então, logo na sequência do gene da beta-galactosidase, que digere açúcar, você põe o gene da insulina. Então meio que você engana a bactéria. Aí você põe lá e deixa ela crescer. Então, e você põe açúcar, ela vai digerir vai produzir a beta-galactosidase para ela viver, e a polimerase vai continuar lendo, Aí ela lê e faz a insulina, né? Você meio que engana ela, sacaneia ela, né? É o que a gente faz, é exatamente isso que você faz. Aí ela lê a beta-galactosidase para produzir, para digerir o açúcar que ela está precisando para viver, e produz também o RNA mensageiro de insulina. Ela pega aquela insulina, produz, ela não sabe bem para quê, joga fora, você pega. Aí você aproveita. Isso vamos dizer, de uma maneira muito simplista, estou dizendo o que é expressão em biologia molecular, quando você produz alguma coisa no laboratório. Mais ou menos é isso, certo? Tirando todos os problemas que tem, mas de maneira geral é mais ou menos isso que a gente faz. A gente engenheira aqui dentro e aproveita essa estrutura que a bactéria tem para produzir isso. Você pode produzir isso em bactéria, em levedo,
em levedura, em vários outros organismos simples. Quando o organismo é sofisticado, tipo humano, a coisa já não é assim. Não dá para você enganar o sistema tão bem. Enganar que eu estou falando aí é de brincadeira, né? Não vai... então, no ser humano, o organismo superior, o processo mamífero, enfim, planta, já o processo é mais sofisticado. Ao contrário, em vez de ter vários genes, o gene é picotado. Então você tem um gene só, ele tem uma parte A, uma parte B, uma parte C, intercalada com uma sequência que não codifica para nada. Até hoje a gente acha que isso não achou uma importância. Pela sequência a gente não sabe o que isso significa. O que a gente acha é que isso aqui funciona para manutenção de espécie, então para evitar mutação. Então, por exemplo, vamos imaginar aí, um gene qualquer nosso, né, ele tem o que a gente chama de intron, essas regiões no meio do gene, que eu até brinco, parece que são os intrometidos, tá certo? Eles ficam aqui dentro, e a polimerase a RNA polimerase vai produzir um RNA primário. Esse RNA primário é composto dessa maneira. E se, por exemplo, se fosse igual a bactéria, tivesse a leitura aqui, ia ter a leitura de uma coisa toda esquisita. Um pedaço é proteína, outro pedaço não é, um pedaço é proteína de novo, quer dizer, ia produzir uma proteína toda esquisitésima, tá certo? Que obviamente não ia ter função nenhuma. E o que acontece no nosso organismo, por exemplo, é que nós temos um fenômeno que chama splicing, que lá nem tem esse nome em português, que é uma proteína específica que ela coloca exatamente essas sequências que a gente chama de exon, que realmente produzem, expressam a proteína, de uma maneira, uma do lado da outra, de forma que você consiga eliminar essas regiões que estão entre os genes, formando o que a gente chama de RNA secundário, e aí sim o ribossomo vai fazer a leitura e produzir a proteína. Então, você vê como isso aqui é muito mais complexo no nosso organismo. O que o pessoal hoje coloca isso aqui é como uma segurança. Eles falam que é mais ou menos como se fosse um processo de evitar mutação para tentar fazer manutenção da espécie, que é a função que o pessoal achou para isso, que é extremamente sofisticado. Praticamente todos os genes nossos são estruturados dessa maneira, e não dessa maneira simplista que é em bactérias. Por isso que é difícil, você não vai usar o humano para clonar. A gente não dá para você clonar, fazer aquela clonagem que eu fiz em bactéria, você fazer aqui. É um pouco mais complexo o processo aqui, tá certo? Mas enfim, só para dizer que... Então aqui, o que a gente fala ali, como era policistonia, o ribossomo vinha e fazia a leitura de vários genes de uma vez só, aqui não. Aqui a coisa é monocistrônica, é um gene só, e pior, o gene ainda é intercalado com regiões que não codificam para aquele gene específico, que elas têm que ser retiradas através do processo de splicing, tá? É para dizer que é bem mais difícil. O ser humano é realmente complexo. E você vê até hoje, 2013, a gente não sabe direito qual é a função dessas coisas. Por que complica tanto? Para ser sincero, eu não sei. Eu nego fica com essa desculpa que é para evitar segurança, né? Para evitar mutação. Sei lá. Realmente eu não sei. Bom, passa aí. Bom, temos tempo aí. Então aqui, quer dizer, nesse sistema, uma vez que a gente já sabe o que é a policistonia, o que acontece em bactéria, esses dois senhores aqui, ó, inclusive François Jacob e Jacques Monod, eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 1965, descrevendo o que eles chamam de operon lac, tá certo? Qual a importância disso? Isso aqui foi a base da biologia molecular. A partir do conhecimento do conhecimento desse processo, você consegue hoje fazer clonagem, consegue fazer isso tudo que eu falei da insulina, por causa disso aqui. O que é? Basicamente é a transcrição, você trabalhar com a transcrição no laboratório. Não como diagnóstico, como eu falei, mas trabalhar para produção, para tratamento, para outras coisas, porque a gente trabalha de uma maneira individual. Individual, não, trabalha de uma maneira artificial, isso que eu quis dizer, tá certo? Então o que dá? É o que eu mostrei para vocês, só que aqui é um pouco da prática, né? Então, os dois franceses descreveram em 65, esse senhor aqui, acho que é o Jacques Monod, ele morreu mês passado, tá certo? Eu fui olhar agora para olhar a foto, ele
estava lá, morreu em 19 de abril de 2013, quer dizer, o senhor acabou de morrer. Esse aqui já tinha morrido faz tempo, mas esse aqui morreu recentemente, faz um mês que ele morreu, né? Engraçado, a gente falando disso agora, o outro, né, teve 50 anos, o outro morreu há pouco tempo, curioso. Então o que acontece aqui? Ele está mostrando aquilo que a gente já falou, um pouco mais estruturado, mas mostrando o DNA da bactéria, tá certo? É bactéria, certo? Mostrando aqui o local que a polimerase, ou seja, a origem, o promotor, que é o local que a polimerase se liga, e aqui a região do operador. O que vocês estão vendo na região do operador é que tem uma coisa aqui, tá certo? Na verdade tem uma proteína ligada aqui ao DNA, certo? Essa proteína ligada ao DNA é o que a gente chama de proteína repressora. Ela é produzida numa outra região do DNA, lá longe, pode ser até em outro cromossomo, e que ela é produzida e ela fica ligada aqui. O que acontece? Esse gene é o gene que produz a beta-galactosidase, permease e a transacetilase, naquele sistema de policistromia da bactéria. Vai tudo de passeado. Vamos expressar uma, já expressa os três, certo? Porque elas são relacionadas. A beta-galactosidase é uma enzima, uma proteína, enzima, vocês aprenderam que é enzima, que é específica para digerir açúcar. Então, quando a bactéria está em contato com açúcar, com lactose, por exemplo, ela precisa quebrar a lactose para aproveitar o açúcar. A gente também precisa fazer isso, mesma coisa, a bactéria também precisa. Então ela tem que produzir a beta-galactosidase, mas também para não ficar perdendo energia, ela vai produzir a beta-galactosidase só na hora que ela precisa. Não vai ficar produzindo beta-galactosidase o tempo todo e ficar jogando fora. Então ela tem aquele mecanismo de controle, de regulação, certo? Para economia de energia. A gente também tem isso, né? A bactéria tem, mas a gente não vamos ter. Então é aquilo que eu já adiantei para vocês na aula passada, a história do feedback. Quando entra lactose no meio, quando você tem um meio de cultura com lactose, ou está lá crescendo em algum lugar que tem lactose, a lactose se liga à proteína repressora, que está lá no operador impedindo que a polimerase faça a transcrição do RNA. Quando ela se liga, ela muda a conformação, ela está ligada assim, a lactose se liga aqui embaixo, ela muda e solta do DNA. Na hora que ela solta da fita, ela abre caminho para a polimerase fazer a transcrição do RNA. O RNA transcreve o RNA mensageiro da beta-galactosidase, da permease e da transacetilase. Esses RNA saem da célula, saem do núcleo, vão lá para o citoplasma, o ribossomo produz a proteína beta-galactosidase é traduzida, digere a lactose. A permease é uma enzima que vai na membrana permitindo que abra os poros para entrar mais lactose, que a bactéria gosta, né? Todo mundo vai gostar, é açúcar, ela vai gostar também. Então ela vai aumentar essa absorção de lactose através da permease. A beta-galactosidase vai agir, vai metabolizar essa lactose, vai usar o açúcar, e na hora que a lactose acabar no meio, que for totalmente digerida pela beta-gal, o que acontece? Ela solta aqui também, de novo, a proteína volta àquela conformação original, volta lá, se liga no RNA e para a transcrição, certo? Dessa maneira, controla tudo. Esses caras então descreveram esse processo em 1962, se eu não me engano, né? E isso aqui para mim é um dos experimentos mais importantes que basicamente permitiu que a gente trabalhe com biologia molecular, com engenharia genética, a partir do conhecimento da regulação do operon. Porque hoje você trabalha com esses reguladores, você põe, tira o regulador, na hora que você quer que a bactéria produza, você põe o regulador, tira o regulador, coloca o substrato, tira o substrato. Dessa maneira você vai controlando o sistema. Você sabe a hora que você para, a hora que você estimula, tá certo? Então, por exemplo, aquilo que eu falei da insulina. Se você coloca o gene da insulina aqui no meio, para pegar uma carona na expressão, o que a gente faz é isso aqui, ó. O sistema está lá, preso. Eu pego e boto açúcar no meio. Não é açúcar. Na hora que põe açúcar, a bactéria fala, opa, açúcar, vamos produzir beta-gal. Produz beta-gal, produz permease, produz a insulina e produz a transacetilase. Certo? Se eu quiser que ela fique produzindo, eu vou botando açúcar, Aí cansei, quero ir para casa, chegou, cansei, está na hora de dormir, tiro o açúcar, ela para de produzir. Certo? E ela para, acabou. Você recolhe a insulina,
e ela cresceu. Basicamente você põe desinfetante, mata a bactéria, joga na pia. Você põe o autoclavo, acaba com a bactéria e guarda a insulina para você. Então dessa forma você tem um controle, né, ou uma regulação da expressão, da produção de uma proteína de uma maneira artificial, usando esse sistema de transcrição. Basicamente a gente usa o sistema que a gente estuda para produzir coisas para a gente, certo? Então tem aqui, ó, rapaz, você chega na hora do filminho. A parte mais legal. A parte mais legal, né? Bom filme. Se você não sabe a explicação, você vai olhar o filme e falar, legal. Vamos ver se funciona. Eu não testei. Falando sobre essa. Aqui eu simplesmente para ficar para quem não conhece. Mais um filminho que eu peguei da internet. Isso eu vi ontem à noite, espero que esteja bom. Acho que ele fala também inglês, talvez você possa tirar. Eu não sei se tem tradução. Mas aí mostra todo esse procedimento do Operon LAC. Tá sem som. É bom que não se cansa de falar tanto. Operon é nome da proteína? Como? Desculpa. Operon é nome da proteína? Operon é o sistema. Tá. O sistema, esse sistema chama Operon Tá rolando. LAC, que é a proteína, lactose, é o Operon da LAC, né? Você tem um Operon de várias proteínas. Olha lá, então o Operon LAC. LAC é da lactose, né? É mais ou menos isso que eu falei, quer dizer, ele vai mostrar, vamos ver se eu... Olha lá, o Operon LAC da bactéria, Escherichia coli, é um exemplo de indução de genes. Esses genes são responsáveis pela quebra da lactose em açúcar que acaba sendo usado pelo metabolismo celular. Então, um bom filminho, ele apresenta os atores, o DNA, o repressor, o RNA mensageiro, enfim. Na verdade fica mais nítido, né? Fica muito grande. Essa é a lactose, é que nem se fosse os créditos, né? Apresentando a lactose, beta-galactosidase à esquerda e a permease à direita. A permease ela vai entrar na membrana da bactéria e vai permitir a absorção. Então, olha lá, está aqui ó, os ribossomos, a RNA polimerase, o DNA amplificado. E se vocês olharem bem aqui, está ali o nosso repressor, certo? A proteína repressora, esse é o Operon LAC, com a proteína repressora ali no local, impedindo que a polimerase venha e faça a leitura. Está lá, paradinha, sentadinha, quieta. Aí, de repente, aparece açúcar no meio, certo? Moléculas de lactose, de açúcar. Elas entram, algumas entram. À medida que ela entra, ela se liga ao repressor e o repressor muda de configuração estrutural. Libera, então, espaço para a RNA polimerase fazer a leitura do DNA e produzir o RNA mensageiro. Bactéria não tem núcleo, né? Lembra? Então ela fica por ali mesmo, tá certo? Então aqui juntam os ribossomos, aqueles RNAs ribossomais, eles vão lendo o que está aqui. Lembra? Primeiro ele ia produzir a beta-galactosidase, que é aquela laranja que já apareceu, na sequência a permease. A terceira ele não vai mostrar aqui porque ele ficou com preguiça. Essa aqui vai digerir os açuquinhas, essa aqui vai lá na parede e olha o que ela faz, ela é super eficiente. Como o açúcar está do lado de fora, ela faz como se fosse um poro na membrana da bactéria, vai entrar mais açúcar, né? Eles vão entrando que nem se fosse um aspirador, ela chupa tudo para dentro. E a beta-gal aqui dentro vai digerindo todo mundo. Para a bactéria isso é extremamente importante para ela sobreviver, né? Ela vai vir comida, vai lá pegar comida. É que nem eu, não almocei e estou morrendo de fome. Se alguém aqui eu vou pegar correndo comigo, né? À medida que digere tudo, vai acabando ela vai digerindo tudo, a lactose vai diminuindo no meio, sai do repressor, o repressor volta para aquele local e para a produção, porque não tem mais lactose, não precisa mais, tá certo? E o sistema para e a bactéria fica lá bem alimentada sem gastar energia, tá certo? Facinho, né? O filme é mais fácil, né? E aí, quer dizer, hoje eu acertei mais horário, estou mais ou menos terminando também. O que eu agora vou falar para vocês é tentar fazer um apanhado geral de tudo isso, da sequência que a gente fez na própria aula, né? Então, na aula passada, eu falei sobre conceitos de genética, falei sobre esse dogma da biologia molecular, da biologia, que falava sobre replicação, transcrição e tradução. Nesse slide que eu mostrei no começo da aula passada de terça-feira, né? Então aqui estava mostrando aqui, se vocês olharem, isso aqui é uma micrografia eletrônica
Se vocês olharem bem, aqui não tem, não sei se lá de trás vê, mas aqui você vê o RNA mensageiro, essa linha, com os ribossomos produzindo as proteínas. Então o ribossomo vai andando nessa direção e vai produzindo as proteínas. Essa proteína aqui já está maior, aqui está meio difícil de ver, mas aqui menor e aqui menor ainda, e aqui só tem um comecinho da proteína. Então ele está andando nessa direção produzindo a proteína. É um mecanismo constante, não é um só. Ele vem aqui e faz uma leitura. Um vem e faz, aí o outro vem e faz de novo, o outro vem e faz de novo, quer dizer, vai um atrás do outro, mais ou menos como está representado aqui, certo? Esse cara se ligou aqui primeiro, esse primeiro ribossomo, ele vem andando, então a proteína aqui já está maior, certo? Esse aqui está na sequência, esse aqui está na sequência, esse aqui está na sequência. Então é assim, como a gente tem que produzir bastante proteína, já ligam-se vários ribossomos, a mensagem está aqui, vários ribossomos vão trabalhando, eficiência, né? É questão de produção, tem que fazer rápido. Não é um só, vai lá, acabou, ai, pode entrar o próximo. Não, não é nisso não, vai todo mundo na linha de produção, certo? Então isso é que a gente sabe hoje. Então esse aqui foi aquele primeiro que eu mostrei para vocês sobre o Francis Crick, depois tem, passa aí primeiro, ficou um pouco mais complexo que eu mostrei hoje, que você fala sobre a replicação, tem a transcrição, o RNA sai da célula, ele pode ou não ter interferência de RNA, não vou entrar nesse detalhe aqui disso aqui, mas eu não, que tem 800, que às vezes aqui é para impedir aquela expressão, é outra maneira de regulação que alguns organismos têm. E vem para a tradução. Na tradução, o ribossomo se liga ao RNA mensageiro, os transportadores vêm e vão produzindo a proteína até que se libere, a proteína fica pronta. Ela depois vai se estruturar, vai ter aquela forma tridimensional e vai ter a ação dela. Como a permease teve aquela ação de captar açúcar, lactose, vai lá no exterior da célula, certo? Ela vai ter local, a proteína vai saber o local que ela tem que ficar e vai ter a função dela também, certo? E agora o mais complexo ainda, né, mostrando que vocês agora entendem tudo, sabem tudo, né? Vocês olham isso aí e você fala, ah, sim, olha aí, ó, fácil, fácil, né, na verdade. E é mesmo, pensa bem, ó, o que tem aqui, ó? Em vez de ser essa coisinha simples, nós temos aqui o DNA, uma região do DNA produz o RNA mensageiro, certo? Aqui está dizendo até com os íntrons, tá vendo? Então você tem os íntrons aqui dentro, eles sofrem um splice, formam o RNA mensageiro secundário, ele sai da célula. Na hora que ele sai da célula, aqui ele está saindo da célula nessa linha aqui, certo? Ao mesmo tempo, a gente produziu o RNA ribossomal, certo? Da mesma maneira, RNA primário, RNA secundário, eles saem da célula, se ligam àqueles complexos proteicos, né, as duas subunidades do ribossomo, a 50 e a 30, elas se ligam às proteínas, vão se ligar ao RNA mensageiro, como a gente já viu naquele slide anterior, e aqui na outra região do DNA vai ser produzido o RNA transportador. O RNA transportador é aquela moléculazinha meio T assim, que tem a capacidade de reconhecer o codon específico que está aqui, e na outra extremidade dela ela se associa especificamente a um aminoácido. Tudo isso aqui junto vai formar o tal da dogma central da biologia. Então o transportador se liga no local certo dele, seguindo a sequência ditada pelo DNA, que vai ser dentro da maquininha da fábrica, aqui, que é o ribossomo, vai conseguir começar a produzir a proteína, certo? A proteína vai crescendo, e para sofisticar um pouco mais vocês, só para dizer o que acontece, quer dizer, a proteína é feita, ela entra diretamente aqui no complexo de Golgi, e no complexo de Golgi ela vai receber algumas partículas de açúcar. Então aí a proteína, quase todas as proteínas são glicosiladas, que a gente fala, certo? Então as proteínas, a estrutura básica dela é feita por DNA, e depois é adicionado açúcar no retículo endoplasmático, e aí a proteína fica pronta para atuar, certo? Mas isso é só uma complexidade, de vocês saberem que a coisa cada vez vai complexando mais ainda. Eu posso até falar de mais coisas, gliposomos, por aí afora, mas vamos parar aqui, tá certo? Então, dessa maneira, toda a parte, quer dizer, isso aqui não interfere de açúcar, os açúcares da proteína não são codificados por gene, tá certo? São codificados pela sequência de aminoácidos. Mas isso vocês não precisam saber. O que a gente está querendo que vocês saibam é que tudo isso é determinado, a estrutura, né? Toda a estrutura de uma proteína é ditada
pela sequência genética, pelos genes que nós temos. E isso é passado de pai para filho, essa hereditariedade mantém, ela é estruturada, ela é estável, e por isso que a espécie é espécie. Ela mantém a espécie, a gente depois não nasce com chifre, né? Começa a ter rabo, não é assim, certo? A gente, a hereditariedade, ela é estável. Ela tem pequenas modificações que podem ou não ser aceitas por conta da evolução, mas não vai mudar muito disso. Então, por isso que existe a perpetualidade, tá certo? Da espécie, certo? Que é tudo ditado por essas normas. Açúcar é outra história, aqui a coisa já é diferente, mas até aqui a gente trabalha com a parte de DNA. E eu tenho, para finalizar, um filminho que mostra tudo isso junto, tá certo? Que é o dogma. Gente, eu vou escrever. Isso aqui? E agora? Lá vem ele. Eu vou acrescentar. Demora um pouquinho. É um filminho um pouquinho maior, mas ele termina. Isso aí mostra tudo isso que a gente falou de uma maneira só e de uma maneira dinâmica, mostrando principalmente que essas coisas estão ocorrendo o tempo todo na gente. Eu já falei isso outro dia, né? Você está tendo replicação, você está tendo transcrição, você está tendo tradução de proteína o tempo todo. Afinal, o cabelo está crescendo, a unha está crescendo, as coisas estão funcionando, você está precisando digerir. Então, aí ele fala, tem até, né, a gente está querendo mostrar como é que a partir do DNA as coisas se transformam em carne e osso, sei lá o quê, como é que é. E aí a tradução é meio bobinho o texto, mas enfim, não explica. Como o DNA fabrica proteína, basicamente é isso. Então, é um monte de fator que a gente já discutiu alguma coisa aí, bastante sobre eles, né? A primeira fase do processo é a RNA polimerase, ela se liga, aliás, a RNA polimerase se liga no DNA para produzir um RNA mensageiro. Então, você tá vendo? São proteínas que vão se ligando, tá tudo pouco para começar, uma se liga aqui, ela vai abrir a fita do DNA, ela vai abrir e vai produzir o RNA mensageiro, ó, e ela começa a correr, né? Que nem se fosse uma... A molécula azul que percorre o DNA está lendo o gene, tá vendo? Está lendo o gene, os nucleotídeos estão entrando, tá vendo? Tudo esses pedacinhos são nucleotídeos entrando, a dupla hélice abriu, vocês olham, opa, quase que eu estou perto aqui. Abriu quase, né? Tem um local aqui que ela se abre e o RNA mensageiro vai sendo produzido a partir dos nucleotídeos que entram aí por um buraquinho qualquer da RNA polimerase. Nós estamos no núcleo ainda. Os blocos dos quais é feito o RNA entram por um buraco. Buraco é um outro, é bem científico, isso é o são comparados com o DNA feito por ele. Então aí ele segue, né? Vai seguir exatamente a sequência de nucleotídeos que estão lá no DNA para formar a cópia exata do RNA. A única diferença, isso eu não falei, mas vocês sabem, né? Cópia do... Em vez de T, você tem o uracil, né? No RNA, eu nem falei disso, mas vocês sabem, né? Aí, é até bom falar isso, porque depois... O professor não falou que tinha uracil, mas tem. Tempo real, está acontecendo aí, ó. Olha lá dentro do celular que você olha lá que está acontecendo isso dentro do seu corpo. Quando a cópia de RNA está pronta, ela se desliga e sai do núcleo. Desde que seja o nosso corpo, certo? E vai para fora. Aí ele faz aí, fala que ela fica dançando, enfim, isso deve ser papo, né? Ela fica dançando. É um pouco de romantismo. Aí está aqui o RNA mensageiro, esse cara quem é? O ribossomo, certo? O ribossomo se liga e ele vai lendo, de 3 em 3 agora. Se você olhar o som, ele faz clac, 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 clac. Os transportadores vão entrando e cada um carregando uma... Nossa, a definição está horrível. Cada um que tem um aminoácido específico. Eles vão carregando até os aminoácidos são as pontinhas vermelhas, tá vendo? Então, tem uma hora aí que ele vai parar para a gente mostrar a pontinha. Vai. Para aí. Parou. Aí, ó, tá vendo? Ó, cada um é um. Se você olhar, eles são diferentes. Um é alanina, outro é treonina, outro é isoleucina, por conta do código, certo? Ela entra aqui dentro, eles vão entrando aqui dentro de 3 em 3 e vão formando a proteína. Aí ele vai abrir para você ver o que acontece lá dentro. Aqui é só dos 3, tá vendo? Sai um, entrou, sai um, entrou, iriano, sai um, entrou, iriano. E a fita está andando, né? E dessa forma a proteína vai sendo elaborada. Esses detalhes de tudo que você já sabe, né? Eu não vou entrar em detalhe, eu acho que eu prefiro entrar no macro, tá certo? Quando a molécula de transferência certa se encaixa, o aminoácido carrega, é adicionado na cadeia polipeptídica e a proteína vai aparecendo aqui atrás.
aquelas pontinhas vermelhas de cada um. Também isso aqui acontece em tempo real. Está acontecendo. Depois de alguns segundos a proteína começa a ser estruturada de dentro do ribossoma. Ela vai saindo para cá. Isso, faz qualquer tipo de proteína, basta seguir a sequência. Depende da mensagem genética do RNA, certo? Aqui ele está falando que está hemoglobina, até parece, né? Mas enfim. 100 trilhões de moléculas por segundo tem a capacidade. Acabou. Legal, né? Eu acho que é isso.